Quem é o CEO da casa? Essa pergunta. Quando você empreende, é algo do... Eu vou, talvez ali, pegar toda a sua comida. Se der certo, você vai ganhar 2 vezes a sua comida. Vai ganhar 2 meses de comida. Mas pode dar errado. Só que se der errado, você vai ficar sem comida. A maioria das pessoas pensa muito no imediatismo, né? Então, quer ter uma bolsa cara hoje, quer ter um ótimo carro hoje. E eu penso no futuro. Eu tenho muita paciência, né? Não, facíssimo. Eu tenho sim. Você me permite ser o protagonista. Sim. Perguntou se eu queria casar. E a sua resposta foi o quê? Não é que eu quero. Eu vou. Inclusive, a gente tava na Disney, né? Putz. Tava super feliz lá, querendo tirar foto com o Mickey. E você tava fazendo reunião. Eu fiz reunião na fila das varinhas do Harry Potter, lembra? Verdade. Fiz uma reunião lá. É a vida de empresário, né? Tem que ser gostoso. Tem que ser, sabe? Tem que ser genuíno. Me conte, Vitor Hugo Meu Deus. Antequeira, o que quase deu ruim? O que quase deu ruim? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo podcast. Podcast do amor ao CNPJ. É um projeto que a gente desenvolveu com muito carinho, onde não irei apresentar esse podcast sozinho, onde não terei o fardo de sentar aqui e entrevistar pessoas sozinho. Dessa vez vai ter alguém do meu lado aqui. A gente pensou na concepção desse podcast para enfrentar algo que muitas pessoas enfrentam, para investigar tudo isso. Afinal de contas, a gente sabe que a maioria das empresas, elas são familiares. Se uma empresa familiar, como é que lidam com os desafios de quem está lá empreendendo e volta para casa? A vida do empreendedor que não desliga, do empresário que não desliga, os problemas que ele leva, o tempo que ele fica ausente de casa. Como a pessoa que fica em casa lida com tudo isso? Ou se os dois empreendem juntos? E se os dois são sócios? Eles separam as discussões que acontecem dentro de casa para fora de casa? Pai e filho empreendendo, irmãos empreendendo. Todo mundo que já foi empresário, pensa em empreender, provavelmente já entrou em contato com isso. Então, nesse primeiro episódio, na verdade, não vou considerar o primeiro episódio. O primeiro episódio a gente vai chamar já um casal muito querido. Vamos considerar esse o episódio 0. No episódio 0, a gente vai bater um papo, não nada mais, nada menos do que a pessoa que vai estar aqui do meu lado durante toda essa empreitada. Futura Tupiara Antequeira. Olha, meu benzinho, vamos fazer um podcast juntos. Oi, turma. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Benzinho, finalmente eu vou compartilhar tudo isso aí. Sabe qual que é o meu receio, meu bem? Que eu tô aqui batalhando há 1 ano e meio, eu faço podcast, deixa eu fazer, vou batalhando aqui e ali. E você vai chegar aqui, você vai jogar uma luz, você vai brilhar, esse negócio assim, ó, bomba, e eu continuo tentando ali sozinho, isso aqui vai 15 vezes melhor do que qualquer outra coisa. Por isso que você é meu parceiro, meu bem. Né, Vizinho? E aí, meu bem, vamos começar sobre tudo isso. Vamos no começo? Você sempre, eu acho que de todos os podcasts que eu gravei, um deles só você não estava ali, né? Porque realmente você não teve agenda. Você estava trabalhando, você ainda é executiva de uma grande empresa, né? Uma grande multinacional, e você tem uma agenda de executiva. Né? E lida com um noivo, futuro marido, com uma agenda de empresário. E você sempre teve naquela cadeira lá, né? A gente desenvolvendo hoje, tendo um espaço de criação de conteúdo, um espaço para receber meus clientes, nossos mentorados, né? E a gente desenvolveu agora esse projeto ali. Porque eu tenho ideias boas às vezes, né? Às vezes ideias turvas, às vezes ideias certas. Eu vim com essa ideia aí. Quando eu cuspi essa ideia para você, o que você pensou, meu bem? De primeiro eu fiquei assustada. Com medo. Com medo. Até porque eu não tenho muito domínio com as câmeras, igual você. Não tem nada. Mas eu fiquei muito feliz. Fiquei muito entusiasmada. Fiquei muito animada. E eu também me sinto muito abençoada.
está vivendo tudo que a gente está vivendo hoje. Bom, meu bem. Você é o motivo pelo qual tudo isso tá acontecendo. Você pode ter certeza, meu benzinho. Se não fosse você, nada disso estaria acontecendo. E não vejo a hora da gente chegar em setembro, eu dizer assim pra você e botar um bebê nesse forno aí pra começar essa jornada toda aí com família, meu bem. Deus abençoe. Obrigado por acreditar em mim. Eu Sempre. só dou certo porque você profetiza as coisas que vão acontecer na minha vida. Só estou aqui por sua conta, meu bem. Nada daqui estaria acontecendo se não fosse você, meu benzinho. Que bom, meu bem. Fico muito feliz. Obrigada. Nada, meu bem. E agora? Vamos falar E a concepção? Aí, beleza, você ficou com medo, você ficou assustado. E a concepção? Porque a ideia é interessante, né? Eu não lembro de ter visto um podcast tão nichado nesse sentido. Ou se tem tantos podcasts, talvez até existam, né? Mas pelo menos não no que a gente assiste, né? No que a gente consome. A gente nunca viu algo parecido. A ideia, a concepção de você sentar aqui e falar com pessoas que vivem as mesmas dores que a gente, né, meu bem? E aí? Ah, é muito legal. Eu tô muito animada por tudo isso. Eu não vejo a hora de gravar o primeiro podcast com os nossos convidados. Que bom, que bom. Então vamos lá. Quer que eu comece ou quer que você comece? Vamos falar da vida dos empreendedores. Você trouxe uma pauta. Eu tenho medo que a Tupiara escreveu uma pauta. Ela tá com 4 folhas escritas lá. Isso Brincadeira. aqui é firula. Tem um notebook aqui, mas é firula, entendeu? Não tem nada escrito aqui. É mais para ter um suporte. Já se preparou para cá. Tem perguntas, tem um monte de alinhamento. Ela falou que tem coisa que ela falou, se eu te perguntar na câmera, você responde? Eu falei, respondo. O que precisar, eu respondo. Então ela tá usando a favor dela um monte de coisa, né? Quer começar, meu benzinho? Sim. Acho que antes da gente entrar muito no podcast, eu acho que a gente pode contar sobre a gente, Legal. né? Como a gente se conheceu, para as pessoas entenderem o que é nós dois, né? Como que a Aham. gente tá aqui. E a minha primeira pergunta para você é: qual foi a sua primeira impressão sobre mim? E sobre essa primeira impressão, você estava certo ou você estava errado? Ô, louco, cara. Ela se preparou pro negócio. Ô, Gustavo, me ajuda aí, cara. Só tá nós três aqui. Ela veio. Essa é a primeira pergunta. O que tá por vir por aí? Entendeu? Eu devia ter me preparado melhor. Sabe quando você acabou de cair sua 24? Eu devia ter me preparado melhor pra essa conversa. Ai, meu bem, deixa eu tentar. Eu vou fazer um exercício aqui de me colocar naquele momento. Qual a primeira impressão que eu tive de você e se isso se confirmou ou não? Sem conhecer, né, você, eu tô tentando me transportar para aquele momento. É, aquele momento, você aparentou ser uma mulher muito forte, muito segura, muito confiante e, e que você não precisa de nada de ninguém. E tudo isso se confirmou, meu bem. Você é tudo isso. Você não precisa. Você escolhe precisar das pessoas, escolhe precisar de mim, né? E tudo isso se concretizou. Você é uma mulher muito forte, você é uma mulher muito segura, né? Então é isso, ó. Verdade, nunca fiz essa reflexão, né? A gente se conheceu no mesmo prédio, né? Éramos vizinhos, né? E nos conhecemos no primeiro. Você quer que eu conte a história de como a gente se conheceu? Pode contar. A verdade? Porque A você. versão verdadeira. Então vamos contar a versão verdadeira. Então tá bom. Alguns amigos já ouviram, mas é legal tocar nesse assunto. Morava naquele prédio já há um ano, mais ou menos, né? E aí teve um dia que eu parei minha vaga, né? Eu tinha uma vaga, tem uma vaga que fica do lado do elevador, e aí parei. E o carro lá e tinha você, né? Segurando umas compras ali, né? Pra subir o elevador. Eu preciso de uma interação de pessoa externa que sinto muito, vai ser você, Gustavo. Gustavo, eu sou uma pessoa educada, certo? O Gustavo tá fazendo assim, ó. Eu sou uma pessoa educada, eu sou uma pessoa cordial, né? Então, mas verdadeiramente, se fosse qualquer outra pessoa, eu faria da mesma forma. Então, se fosse outra mulher, se fosse uma criança, se fosse um idoso, se fosse alguém que precisasse, nitidamente precisasse da minha ajuda, eu ofereceria da mesma forma. Porque a Tupiara tava lá, segurando uma sacola de compra e os dedinhos tudo roxo, né? Ixi, vou chegar e vou oferecer ajuda. Ela tava de costas, frente pro elevador. Quando eu encostei no ombro dela e falei, dá licença, né? Boa noite, ela olhou pra mim e desmaiou. Ela caiu dura. Aí eu acordei, ela assim, batendo no rostinho dela. Falei, meu bem, acorda. E isso é tudo verdade, né?
Não, brincadeira. Você não desmaiou, mas eu cheguei lá por trás de você, e aí eu falei, boa noite, ela, boa noite. Tá bom. E eu ofereci ajuda. Eu falei, você precisa de ajuda com as compras? Aí eu pergunto, a mesma pergunta que eu faço pra todo mundo quando eu conto a história, eu pergunto, Gustavo, me ajuda de novo, você tá de interlocutor. Se alguém te oferece ajuda, o que você responde? Aceito, claro. Ou, Não, muito obrigado. então é sim ou não. É isso. Ou ele fala, sim, sim, por favor, ou não, não, muito obrigado. Tupiara Mergan Futura, Tupiara Antequeira responde da seguinte forma. A minha mãe me disse que uma mulher forte tem que conseguir carregar tudo aquilo que ela compra. E eu, uma mulher morando sozinha, preciso me virar. Na minha cabeça, foi mais ou menos assim. Eu morando sozinha, eu só compro o que eu consigo carregar. É isso. Não foi tão áspero. Não, você não foi áspera. Eu disse segura, determinado, não tipo, você não pareceu arrogante e mal educado, mas foi segura e tal. Só que você soltou uma informaçãozinha ali no meio, né? Sutil pra caramba, né? Sim, se você fosse esperto, Ainda você bem, sacaria que eu estava solteira. ainda bem que eu sou, né? Aí pergunto seu nome, né? E aí, nome Tupiara. E aconteceu algo que eu não imaginei que fosse acontecer. Quando eu cheguei em casa, abri o Instagram e pesquisei Tupiara. Adivinha só tinha uma Tupiara. E aí adicionei você. E aí o resto é história, né? Foram meses ali de aproximação, uma amizade, uma construção, porque nós dois, graças a Deus, estávamos no momento de buscar algo relevante, né? Algo sério, e para isso não pode ser algo simples, mundano, né? Então foi uma construção muito bonita que a gente fez, né? Mas é isso, meu bem. Você quer mandar? Eu tô com medo ali, né? Você vai me entrevistar agora? Então vamos lá, não sei. Não, eu só fiz um checklist aqui. O checklist. Tá bom. Você sabe que eu tenho checklists, né? Eu sei que você tem checklist, meu bem. Inclusive, eu tinha um checklist com Deus bem alinhado. E você cumpre exatamente todas as características que eu coloquei no meu checklist. Por isso, pessoal, que vocês têm que saber muito bem o que vocês querem. E tem que ter no detalhe. Porque senão, qualquer coisa serve, né? Então você colocou bonito, beirando a perfeição, muito gentil, perfeito. Você colocou tudo isso lá? Praticamente um Deus. Que horror. Mas, então eu cumpri o checklist. Você me ensinou, você me ensinou isso, né? Eu acho que eu sempre tive uma noção muito grande das palavras ter poder, mas esse negócio de escrever, né? E fazer as como é que eu posso chamar aquilo que a gente faz no começo do ano? Nossas metas. Essas metas do ano, né? A gente faz tudo escrito, né? Num, pô, sei lá, um cartaz, um portfólio que a gente vê para aquilo, olha para aquilo todos os dias, né? Isso é importante, eu aprendi com você, meu bem. E além disso, todo ano eu faço uma carta para Deus. Não. Mas a minha carta é agradecendo, como se as coisas já tivessem acontecido. E, aparentemente, tudo acontece. É isso. É isso. Você me ensinou isso aí também. Você que me ensinou isso. Coisas, às vezes, que eu falo, puxa, eu gostaria que acontecesse, gostaria que fosse. Falar, não, você tem que falar obrigado por ser, né? É isso. Muito bem, meu bem. É isso. Por isso que eu falo, você é o motivo de tudo isso dar certo. Vai, meu benzinho. E a gente, continuando nossa história, né? A gente se conheceu, a gente ficou amigo por alguns meses, até a gente ficar. Daí, um mês depois, a gente começou a namorar. 3 meses depois, a gente tava morando junto. Foi tudo muito rápido. Uhum. E você tava num momento, vou dizer, conturbado. Profissionalmente, muita coisa, no meio de uma cirurgia muito difícil, mudando totalmente a sua carreira. E começando um relacionamento comigo. E eu queria entender quais foram os seus medos. Você teve medo dessa transição? De se tornar um empreendedor que você é hoje? Um empresário que você é hoje? Cara, muito boa, porque você veio muito preparado, meu bem. Te amo tanto, você é tão boa. Isso vai dar tão certo. Olha, meu bem, fiz uma cirurgia bem invasiva, né? A maioria das pessoas que me acompanham, sabe? Então, inclusive, lá atrás, no primeiro podcast que eu tinha com você, tava lá na concepção, era Hábitos Cast, né?
Cheguei a pesar mais de 200 quilos ali, e aí, com dieta, treino, uma revisão total da minha vida, eu cheguei ali no que eu gostaria de ser, né? Não só fisicamente, né? Mas como homem em geral. E aí eu fiz, pô, minha cirurgia de remoção de pele. E pra quem não sabe, acho que isso eu nunca falei dessa forma. Talvez com o doutor André no podcast eu gravei com ele, mas eu fiz 3 cirurgias ao mesmo tempo. 3 cirurgias ao mesmo tempo. Então, geralmente o pessoal faz por partes, né? E, inclusive, meu médico, que é um homem, assim, super capaz, inclusive agora sou conselheiro, né, lá do Instituto André Araújo também, é, ele falou, cara, você tem saúde, porque eu tava voando de treino, de saúde, aquela, ele falou, você tem saúde para aguentar, só que assim, vai ser uma pancadaria. Então eu fiz as 2 pernas, né? Fiz as 2 coxoplastias, eu fiz a abdominoplastia e a dorsoplastia. Então eu fiz um abdômen 360. Me cortaram no meio e me costuraram. E cortaram as 2 coxas e costuraram. Então foram 13 horas de cirurgia. Depois, quando eu fui conversar com o doutor André, a gente teve alguns, né, percalços ali, né? Depois da cirurgia, foi difícil e tudo mais. E ele falou que foram 3.000 pontos que eu levei lá e você, poxa, não sabia que você era tão sensível para essas coisas. Agora acabei de carregar umas coisas aqui, que eu tive um corte na minha perna do tamanho de uma unha. Você não aguentava ver para limpar. E você, poxa, sei lá o que você blindou sua mente ali. A gente tinha acabado de se conhecer e você cuidou de mim, de todo o processo, todas as feridas, drenos, sangue. Você foi realmente ali espetacular. Então foi um momento muito delicado. E somado a esse momento, eu tomei uma grande decisão. Eu tomei a decisão de empreender, que eu acho que é o centro dessa conversa aqui, né? Desse podcast que a gente está criando aqui para falar com empresários e empreendedores. E nesse momento, eu já comentei isso algumas vezes, mas eu tomei essas decisões de sair por alguns motivos. Você falou de medo. Eu já quebrei, né? Eu quebrei bonito. Eu quebrei hipotecando o único bem da minha família. Eu hipotequei um valor, acho que 70 vezes maior do que a minha renda na época. Então, assim, foi uma pancadaria ali quando eu quebrei. E aí isso deu um receio, né, de empreender e tal. Não tinha um conselheiro naquela época, eu cometi erros primários, né, hoje olhando em retrospecto, então eu tinha um receio muito grande. Mas toda vez eu me considero, pelo menos, uma pessoa ligeiramente competente ali na vida profissional, né, e passei por diversas empresas e sempre eu barrava na mesma coisa que era o mundo corporativo. Para mim, ele reflete muito o mundo estatal. Para mim, reflete. Então, sempre vai ter uma pessoa que tem com o perdão da palavra, uma teta lá dentro e ele não quer perder a teta, ou ela não quer perder a teta. Como é no mundo das estatais. Então, se você às vezes questiona um processo, ou se você questiona algo que está errado, ou se você quer buscar uma solução, mas por acaso aquilo tem um dono, a pessoa se sente atacada, a pessoa se sente como se você tivesse colocando em xeque ou em risco o trabalho dela. Então, da mesma forma que eu era sempre muito promovido e muito remunerado, eu sempre quis ser muito rápido nas empresas, porque eu questionava tudo isso e sempre era muito legal, porque eu trago resultado, só que eu começava a questionar que eu não deveria questionar, né? Uhum. Então, esse foi um reflexo difícil. Então, cada vez mais eu chegava na conclusão que não importa o que eu fizesse, o mundo corporativo não ia ser para mim. Eu passei por mais de 6 segmentos diferentes. Trabalhei com petróleo, cosmético, construção civil, importadora, iluminação. Trabalhei com telemarketing. Nada, nada, nada nunca casou ali com o que eu precisava. Então, eu queria sair, né? Não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas queria sair. Então eu sabia que ali não era meu lugar. E aí, questão do medo, teve 2 passagens muito relevantes. A primeira delas, que as 2 foram com Flávio Augusto, uma num livro e outra num podcast. A primeira do livro tinha uma foto dele, eu postei essa foto no dia, quando foi o dia que eu tomei a decisão de sair da última empresa que eu estava, que era uma bela de uma empresa, capital aberto. A gente acabou de fazer um follow-on de 1,3 bi, a gente estava super bem ali, estava com muito dinheiro em caixa para fazer alguns M&As na minha divisão, inclusive. E aí eu cheguei pro pessoal lá e falei, preciso preparar minha saída, preparei minha saída durante alguns meses, que era,
tinha o primeiro degrau do sucesso, para quem quer ter sucesso. Só que o primeiro degrau é maior do que a sua altura. E um degrau você tem que pisar para subir. Sim. E como é que você dá esse primeiro passo? Só que esse degrau estava na. O livro do Flávio Augusto é fantástico, Ponto de Inflexão. A história dele é muito boa, mas eu sempre anoto muito quando eu escrevi. Não foi um livro que eu anotei muita coisa. Apesar da história dele ser fantástica, não foi um livro que eu fiz muitas anotações. Mas aí naquela penúltima página, página 202, se eu não me engano, de 206 páginas, tinha essa foto. Só que depois desse primeiro degrau, que ele era maior que você, os outros degraus eram menores. Eles eram mais concebíveis de se dar. Então eu falei, cara, então é isso. Então, às vezes o primeiro passo para o sucesso a gente não consegue enxergar como a gente vai subir nele, mas a gente vai. E o segundo, que foi com o Flávio Augusto, foi justamente a provocação que culminou, porque eu já tinha chegado no racional que talvez o corporativo não fosse para mim. Que foi duro de ouvir. Também me considero uma pessoa inteligente ali, né, no mundo corporativo, tive muito sucesso desde muito cedo. Só que ele falou algo muito doloroso para mim na época, mas que fez eu fazer esse movimento, que é, falou, cara, eu tenho pessoas competentíssimas que trabalham para mim. Eu tenho CEOs, diretores muito competentes, muito mais inteligentes que eu. Só que existe uma máxima que funciona nos negócios. E eu fiz essa adaptação da reflexão dele que não funciona só para o mundo dos negócios, funciona para tudo. Funciona para a vida pessoal, funciona para a vida dos amigos, funciona para como você se relaciona com as pessoas, funciona para o casamento, funciona para as empresas, para os negócios, que é os mais inteligentes sempre vão responder ou trabalhar para os mais corajosos. É isso aí. Quem move o mundo são os mais corajosos. E aí, naquele momento, bateu um negócio em mim e falei: eu não posso ser um bunda mole. Então, eu estava, respondendo a sua pergunta, dei toda essa volta para responder, eu estava petrificado de medo. Eu sei. Só que eu falei, é isso, né? E, e sem falar em valores, né? Eu falo geralmente de valores mais com o conselheiro, com um de negócios ali, mas eu tava ali, e você tava super embarcado, sabia? Eu tava ali pelo menos com 6 anos de custo de vida garantido, com todas as reservas que eu fiz. 6 anos. Inclusive, quando eu falei com o Joel, naquele negócio que eu paguei com ele, quando eu fui fazer isso, todo mundo aciona muito o Joel pra, putz, preciso mudar de vida, quero empreender, né? Todo mundo aciona muito ele. E ele fez essa pergunta, ele falou, quanto tempo você tem de reserva de segurança? Eu falei, tenho 6 anos. Ele, 6 meses, cara, é mais ou menos isso. Tem gente que faz com 3. Eu falei, não, não é 6 meses, 6 anos. Ele falou, você tem 6 anos de reserva? Eu falei, sim, com o meu custo atual de vida, sim. Ele falou, cara, é isso, tá maluco? Vai. Só que eu também sou muito agressivo. E aí eu consumi essa reserva de 6 anos em 4 meses ali, É né? verdade. De uma forma muito agressiva. Mas eu não diria que você consumiu esse dinheiro. Eu Sim, diria que você investiu. com certeza, também. Porque eu acompanhei todos os passos. É. E eu sei que foram investimentos muito bons e muito relevantes. Que trouxe a gente para um patamar muito superior. Que eu acho que se você não tivesse sido tão agressivo no início, a gente estaria muitos passos atrás. É isso, meu bem. Você tem razão. Você tem total razão. E eu mantenho tomando essas decisões. Esse espaço aqui é uma decisão dessa, né? Que as pessoas que são mais próximas olham para mim e falam, porque vocês estão vendo aí no recorte, né? O Gustavão consegue mudar a câmera aberta. Isso aqui é um recorte. Isso aqui é uma área de podcast que a gente vai fazer evento e tudo mais, mas assim, é muito maior o espaço ali para a gente receber os convidados, os meus clientes, os nossos mentorados. Então eu fui. Todo mundo que acha que você é maluco. E é isso. Eu acredito, são investimentos. E não sei quais perguntas tem para frente, eu dei um spoilerzinho antes. Só que é uma máxima que a gente tem aplicado muito aqui, inevitavelmente, nos nossos negócios, e que eu acho que faz sentido, principalmente nessa arrancada, assim, é CNPJ rico, CPF pobre. Apesar de a gente viver uma vida muito privilegiada, muito confortável, né? Mas só eu e você, a gente sabe do que a gente abre mão. Sim. E aí eu vou devolver uma pergunta para você antes de você ir para a próxima. Só eu e você, a gente sabe do que a gente abre mão. Daquilo que a gente poderia estar vivendo, daquilo que a gente poderia estar acontecendo para sustentar algo
Porque cada vez mais agora a gente está trazendo pessoas para o time, a gente tem responsabilidade com clientes, a gente tem responsabilidade com mentorados, a gente tem responsabilidade com diversas vidas. Eu fiz alguns depoimentos de clientes no fim do ano, né? E um deles falou ali, poxa, cara, o que você fez aqui fez a diferença, talvez isso aqui tá aberto. Então, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem nos ombros ali, né? Então, a minha pergunta para você é justamente essa. Você já... O que você sofreu, ou o que você acha que... Ou se você não sofreu, como é que você lida com esse negócio de, às vezes, vir algo para a empresa que você olha e fala, cara, isso aqui... Todos os movimentos são assim que eu fiz, principalmente. Cara, isso aqui muda a vida, e aí eu pego isso e coloco no negócio. E tem outra também que eu quero falar para você. Eu acho que eu não sei se eu já te falei isso. Eu acho que sim. Mas eu já falei isso para diversas pessoas. Quando eu falo de você, eu falo exatamente isso. Que você me apoia ao ponto de... Porque eu preciso de liberdade para acertar e errar. E eu erro. Sim. É difícil acreditar, mas eu erro. Eu erro bastante. Todo mundo erra. E teve erros que eu cometi que a gente pode ainda classificá-los como investimento que talvez eles apresentem retorno, né? Mas apostas, vamos dizer assim, que eu fiz que não surtiu o efeito que talvez eu desejasse, que eu precisasse. E você nunca... Quando eu falei, porra, com esse dinheiro a gente ia pra Grécia. E você pegou isso aqui, você colocou numa ideia, né, num movimento, numa estratégia que não deu certo. Você nunca usou essa carta comigo, mas eu quero que você fale um pouco disso, sobre essa dicotomia de, às vezes, pegar algo que poderia ser para a família e jogar para o negócio, e a gente ir adiando alguns sonhos ali. Por mais que, de novo, sejamos muito privilegiados, a gente tem, né, realizado e viajado bastante, mais do que provavelmente a maioria das pessoas, mas mesmo assim, comparando o potencial do que a gente poderia fazer, a gente abre mão para fazer aqui, porque ao mesmo tempo que a gente fala, viagem e tal, mas, de novo, só eu e você a gente sabe, né, restrições que tem em casa. Então, por exemplo, a gente ainda não, a gente tá com toda essa estrutura com colaborador aqui, não tem ninguém para ajudar em casa, você tá com conta sozinha. A gente tá com toda essa estrutura aqui e às vezes vai precisar comprar umas coisas básicas ali pra gente, ou pra mim, eu pelo menos tenho esse pensamento, eu preciso de tal coisa, cara, não compro. Ah, porque essa coisa custa, sei lá, R$ 80, R$ 120. Aí eu venho aqui e compro uma câmera no valor de um Fiesta, né? Então é difícil, né? É difícil conceber isso, meu bem? Ou é algo... Como é que você vê isso aí? Pra mim, não. Pra mim é muito fácil. Mas eu acho que é muito a visão que eu tenho das coisas. Eu penso muito em longo prazo. E isso facilita pra mim. Então, eu sei que a maioria das pessoas pensa muito no imediatismo, né? Então, quer ter uma bolsa cara hoje, quer ter um ótimo carro hoje. E eu penso no futuro. Pra quem não sabe, eu sou engenheira florestal. E a gente trabalha com ciclos de pinos de 15 anos e eucalipto de 7 anos. Eu sou um Nada. pinus ou sou um eucalipto, meu bem? Você dá 2 ciclos de pinos e meio. Não, você dá 2 ciclos de pinos e um de eucalipto. Cara, mas isso é o quê? 32 anos? 37 anos. 37 anos? Meu Deus do céu. Ah, tá, por conta da minha idade. É. Ah, tá, eu pensei que você tá falando do tamanho que vai demorar pra dar resultado esse negócio todo aqui. Não, tô falando da sua idade. Ah, tá bom. Mas voltando ao assunto, então, eu sou engenheira florestal e a gente... o engenheiro florestal, ele lida com os ciclos de longo prazo. É diferente de uma cultura anual de soja, por exemplo, que todo ano você tem um retorno. A gente planta pensando em colher daqui 15 anos e no retorno que a gente vai ter disso daqui 15 anos. Tem florestas que levam mais tempo fora do Brasil. Aqui no Brasil a gente é muito privilegiado quanto ao nosso solo, clima e tudo mais. Mas são ciclos de longo prazo. Então, há muito tempo a minha cabeça é voltada para o longo prazo. E isso me ajuda. E eu também... eu consigo dividir muito bem na minha cabeça a nossa vida pessoal e o nosso CNPJ, né, a empresa. Às vezes a gente tem uns arranca-rabo,
né? Porque alguém é bem estressadinho em épocas de evento. Alguém é bem estressadinho. Quem será que esse é Quem alguém? será? E eu sei que você lida com Em muita época de pressão. evento é difícil. Você lida com muita pressão, você tem um fardo muito grande, e eu sou muito grata por isso também, porque é muito difícil respingar em mim. Eu sei que você resolve tudo, e eu não preciso me preocupar. E só que eu divido muito bem isso na minha cabeça. Então eu entendo muito bem o que é da empresa e o que é nosso. E eu sei que investindo hoje, atualmente, na empresa, a gente vai colher a longo prazo muitos frutos. Então a gente está plantando hoje, e eu acho que faz todo sentido a gente investir na empresa, investir na qualidade para os seus mentorados, qualidade do podcast, a qualidade de toda a estrutura para atender as empresas que você é conselheiro, né? E outros projetos que estão por vir, né? E vai ter muita coisa nova aí. Então eu vejo que faz muito sentido a gente plantar, né? E colocar grana mesmo, esforço hoje na empresa para colher depois a nossa vida pessoal. Por isso que eu não tenho tanta ansiedade assim. Só que ao mesmo tempo que a gente pensa dessa forma, a gente quer fazer um casamento que era para ser uma coisinha pequena, um negócio faraônico, né? Né? Então eu acho que a gente ainda tá dosando muito bem. Mas eu não tenho preocupação quanto a isso. Eu fico muito tranquila. Mas a pergunta é mais profunda que essa, né? Eu acho que é muito fácil alguém concordar com o seu racional. Porque é o exercício do marshmallow das crianças, né? Uhum. Ah, vou deixar o marshmallow aqui, e se você não comer em 10 minutos, em 15 minutos, que é uma eternidade para uma criança, eu te dou 2 marshmallows. E as crianças que pegaram e aguardaram esses 2 marshmallows, inclusive, elas tiveram mais sucesso na vida, que acompanharam essas crianças. Não sabia desse desfecho, não? Sim. Elas tiveram mais sucesso na vida, as crianças que aguardaram. Só que não é uma pergunta tão simples. Quando a gente empreende, não é um negócio de, ó, eu vou te dar um marshmallow, e se você esperar 15 minutos, eu vou te dar 2 marshmallows. Quando você empreende, é algo do, eu vou, talvez ali, pegar toda a sua comida e, se der certo, você vai ganhar 2 vezes a sua comida, vai ganhar 2 meses de comida. Mas pode dar errado. Só que se der errado, você vai ficar sem comida. Só que quem que sobrevive sem comida? Então a pergunta é mais profunda que essa. Eu não sei se você põe muita fé em mim ou alguma coisa do tipo que tira essa possibilidade. Eu tenho uma resposta para isso, a gente já conversou bastante sobre isso, mas eu quero que você elabore sobre isso. Porque a resposta não é tão simples como, vamos plantar agora para colher depois. Mas e se o depois não chega? Porque empreender não é fácil. E eles estavam com alguém que quebrou, né? E eu sei os reflexos de quebrar que acontecem com alguém. E eu trato com empresas que estão em RJ, eu trato com empresas que estão com dívidas muito superiores ao faturamento anual delas. E aí? Primeiro que eu confio muito, muito em você, meu bem. Confio muito, acho que você tem muita capacidade e você vai resolver. E se quebrar, você vai começar de novo. Você não desiste. Acho que isso é uma qualidade muito boa sua. E outra, que eu acho assim que você. Acho não, né? Eu tenho certeza. Você pode errar uma vez. Eu sei que você erra. Mas você não erra de novo a mesma coisa. Você pode errar coisas diferentes. Mas você aprende com aquilo. Então, por isso que eu nunca joguei na sua cara e também não vou jogar. Porque é um risco. A gente arrisca, né? Não é certeza que a gente vai ter um retorno do que a gente tá fazendo. Não é certeza. Nada é certeza nesse mundo. Não é certeza que a gente vai estar vivo amanhã, É. né? Mas além de confiar em você, eu sou muito alinhada com Deus. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Amém, meu bem, obrigado. E a resposta, geralmente, que a gente elabora, né, quando a gente toca nesse assunto, endossando o que você está dizendo, e agradeço a sua confiança em mim, e falando com alguém que já quebrou e errou ali, né? O erro que eu cometi naquele momento foram dois. Foram 2 erros. O primeiro deles é, eu sou um cara muito
Aí você me corrige se eu estiver com uma leitura errada de mim, mas eu me considero uma pessoa muito precavida. Eu sou uma pessoa de contingência. Eu sou uma pessoa de pensar todas as possibilidades possíveis de um negócio e quando acontece, eu não vou, dificilmente eu penso na hora que vai acontecer. Isso tem a ver com o nível de ansiedade que eu aprendi na terapia também. Então eu tenho um nível tão agudo de pensamento. Quando eu era mais novo, meus amigos falavam, cara, você não para. Eu tava na escola, tipo, eu ficava assim, sabe? Eu ficava pensando, tipo, eu sou assim, né? Mas o erro que eu cometi foi, quando quebrei, eu era executivo de uma empresa. Então, toda vez que dava um problema, eu falava, não, tá tranquilo. Independente do que aconteça, eu tenho meus 8.000 reaisinhos por mês ali na época. Eu tenho meus 8.000 reais por mês. Eu sempre pensava, eu tenho meus 8.000 reais por mês. Tinha 24, sei lá. Eu quebrei 70 vezes mais que isso, né? Esse valor. Só que aí quando eu quebrei, eu nem titubeei. Falei, não, beleza, larguei lá e continuei. Então, uma coisa que é contraintuitivo, sinceramente, hoje cada vez está mais claro para mim. E eu falo isso para todo mundo com quem eu trabalho, assessoro, dou apoio, aconselho, mentoro, que é, por mais que a razoabilidade de você falar para alguém, ó, cara, estrutura certinho, deixa esse negócio, esse pratinho rodando, aí você pega outro pratinho e roda também, porque se esse pratinho cair, você tem outro e tal. Por mais que isso faça sentido, eu acredito que esse é um dos motivos pelo qual deu errado o meu negócio lá atrás, porque eu tinha plano B. Ter plano B é uma das piores coisas que pode acontecer para um negócio dar certo. Porque ele abre janelas e portas, porque assim, eu sei, você convive com os problemas que eu passo. E você tem noção do tamanho desses problemas. São problemas multimilionários. Né? São problemas que chegam na casa de bi. Você sabe disso. E quando eu vou tratar esses problemas, eu vou tratá-los como não tivesse opção de não resolvê-los, né? Então, isso é fundamental para que dê certo. Então, esse foi um erro que eu cometi. O segundo erro que eu cometi foi justamente o que você comentou brevemente da decisão, que é, isso não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Por que isso aqui não tem como dar errado? Porque só vai dar errado se eu parar. Sim. Ah, o dinheiro quebrou o banco, o negócio, o país, o governo. Eu parei? Eu não parei. E esse foi outro que eu cometi lá. Quando eu larguei uma mão e falei, deu errado, voltei pro mundo corporativo, o que eu fiz? Parei. Esse foi um dos maiores erros. Então, acredito que isso aconteceu porque eu não tinha plano B, ou melhor, porque eu tinha plano B, porque eu não tinha só o plano A, e porque eu parei. Então, por isso que não vai dar errado isso aqui. Porque agora você só tem o plano A. Eu só tenho plano A e É ninguém isso. vai me parar. Não importa o que aconteça. Eu não vou parar. Então esse negócio não vai acontecer. Então, endossando o que você está dizendo, mas é importante as pessoas. Cada um deve ter um pensamento sobre isso. Né? Sim, eu acho importante. Até porque se você tem um plano B, mentalmente você não tá colocando todas as suas forças no plano A, porque você acha que o plano A, em algum momento ali na sua cabeça, o plano A não vai dar certo. É, E eu acho super importante ter só um plano mesmo. sim. A gente tá. Eu não sei se vai rolar em todos os podcasts, né? Mas a Gaúcha trouxe um tereré. Então, a gente tá É, só, tomando. só pra deixar claro que o tereré, eu comecei a ficar viciada, né? Mas no Mato Grosso, minha família mora lá hoje. E nos próximos a gente pode trazer um chimarrão. Eita, nós. Mas depende do convidado, mas é Depende isso. do convidado. Mas eu gostei da ideia. Mas vamos lá, meu bem. O que mais você tem aí de direcionamento, de pergunta e tudo mais? Eu gostei da tua da tocada que você tá dando no negócio Ah, aí. é? É, tá bem interessante. Viu? Você fala que eu sou o Cuidado, cuidado, o caos. Bubê tá gravando. O Vitor, pra quem não sabe, ele é todo alinhado, forte, assim, pessoa, como que eu poderia dizer?
Composta? Composta, enfim, você todo assim, organizado, e eu sou como que você fala? Você é a Eu luz. Você é a você luz da minha vida, meu não, filho. você fala que eu sou um caos. Eu brinco que eu sou a ordem, você é o caos, né? É isso. Inclusive, a gente tava falando, eu acho você muito parecido. Você tem o mesmo signo da minha madrinha, né? Eu acho vocês parecida nisso aí tudo. E é engraçado, né? Porque é justamente isso. Eu sou a ordem. E quando eu digo caos, é porque um não vive sem o outro, né? O yin e yang. Sabia que o yin e yang é isso, né, meu bem? Sabe o que é o yin e yang? Sim. O ponto preto no branco e o ponto branco no preto é justamente o caos na ordem e a ordem no caos. É o equilíbrio, né? Então é por isso que eu acho que dá certo, assim, dessa forma. E quando eu digo caos, não é no sentido pejorativo, como se você fosse uma coisa que vai destruindo tudo, mas você é fluida como a vida. Você tá fazendo um negócio, e aí quem já tá mais junto da gente sabe, então tem uma hora que você tá na cerâmica, e você tá fazendo negócio pra todo mundo de cerâmica, e agora você tá no terrário pra todo mundo. E essa mudança de uma coisa pra outra reflete pra mim vida. Reflete Sim. pra mim essa sua espontaneidade de querer viver, ficar, tal e tudo mais. Então, isso tem uma composição muito única, muito sua. Então, quando você consegue pegar algo e tornar belo, é uma habilidade que eu não tenho. Pegar uma coisa e tornar bela, seja ela um jantar, seja ela nosso lar, seja ela um terrário, seja ela qualquer coisa do tipo, eu sou uma pessoa muito binária, né? Sim, sim, não, não, esse é o motivo. Vamos pro conceito, né? A gente vai falar de DR daqui a pouco. Vamos pro conceito, né? Esse é o papo comigo, né? Então, eu sou uma pessoa binária. Você não, você traz vida, você traz beleza para as coisas, né? Você é muito fluida, você precisa de liberdade. E eu nunca me senti tão. Isso pode ser contra-intuitivo, porque eu sou uma pessoa muito controladora, né? Eu não sou nem um pingo centralizador, mas eu sou extremamente controlador, então preciso ter controle das coisas à minha volta. E você é a coisa mais livre que já surgiu na minha vida e é que eu tenho o menor receio de deixar voar, sabe? Porque eu sei onde está seu coração, quais são os seus valores e tudo mais, e tudo que você faz é para refletir beleza nas coisas. Muito legal, benzinho. Viu? E eu sou esse caos, mas eu também sou uma pessoa organizada. Você é. Faço meu checklist Você só pra se poder. prepara. Eu me preparo. A gente vai viajar, você faz o quê? Faço tudo com antecedência. Vai o Por roteiro. quê? Porque eu sou o caos. E eu já passei muito perrengue por não pensar nas coisas. Então, Certo. hoje em dia, eu penso um pouco mais, né? E muito nessa linha, nós vamos agora para o nosso quadro. Tem quadro? Tem um quadro. Temos quadro no podcast do amor ao CNPJ. Quem é o CEO da casa? Essa pergunta. Pior que a gente tava bolando, né? Vamos fazer quadro, não vamos? Você vê que essa ideia aí eu achei fantástica. Aí antes da gente começar a gravar aqui, você mandou essa daí, eu falei, não. Não vamos responder isso e vamos deixar pra falar de forma espontânea ao vivo. Você tá me perguntando ou você tá levantando a pergunta pra um de nós dois responder? Eu tô te perguntando. Você tá jogando pra minha responsabilidade, né? Meu bem, é difícil, né? Mas eu colocaria. Nossa, eu ia fugir muito da sua pergunta, mas eu não vou fugir da sua pergunta. Eu ia jogar uma que eu sou o conselheiro que tá acima do CEO e tal, mas não vou jogar essa. Vamos como se fosse o CEO tomador de decisão, né? Tudo aquilo que. Se a gente fala casa, pelo menos a visão que eu tenho, se a gente fala casa, que significa como nós vamos levar a vida, como a gente vai converter tudo que a gente ganha, como a gente vai estabelecer as prioridades da família, como a gente vai viver o dia a dia ali, tudo isso. Toda essa, quase essa gestão do que significa um lar e uma família, é você que conduz. Você é a responsável de casa. Agora, tudo aquilo que diz respeito às ações que têm que ser tomadas, as direções, as decisões que têm que acontecer, eu acredito que recaem sobre meus ombros. Então são quase como se tivessem dois CEOs assim em casa. Você
para algo e eu para outro algo, mas se eu tivesse que nomear um grande, né, ou o primeiro ali, CEO que é o que dá a direção, eu diria que eu sou o CEO. Eu concordo, Você concorda, meu bem? Então concordo. elabora um pouco sobre isso para mim. Não, porque eu acho ótimo você tomar as decisões se eu não tenho que pensar nisso. Eu Simples. adoro isso. Você gosta disso? Que bom, meu Sim. bem. Fico feliz. Que toma as decisões certas também, às vezes? Ou sempre? Sim, mas dependendo se você vai tomar uma decisão que eu não sou muito a favor, eu consigo dar o meu jeitinho pra É. você não vou dizer que você mude de ideia, mas você pelo menos consegue ver o meu ponto de vista. Não. Acho que você me faz eu mudar de ideia. Eu faço, né. Faz. Mas é mais delicado esse tema, mas já que entrou, né? Mas assim, quem toma as decisões em casa sou eu. Quem toma as decisões em casa, eu acredito que deveria ser a figura masculina. Só que você tem o poder de influenciar completamente o que eu penso, como eu ajo, aonde eu frequento. O poder de casa é todo seu. O poder de casa é todo seu. Quem toma a decisão sou eu. Eu que tomo as decisões. Só que você tem a não só a capacidade, mas você tem a total condição de influenciar 100% das minhas decisões, não é influenciar uma parte. Você influencia 100% de qualquer decisão que eu tomo. Eu sei, É isso. eu Muito sei, bom, eu velho. sei. Muito bom. E muito Gostei do quadro. Bom quadro, viu, que você trouxe. Bom quadro. bom Parabéns, meu quadro, bem. né. E muito nessa linha, uma outra pergunta que eu tenho pra você: você teve medo de misturar relacionamento com negócios? Boa pergunta também. Eu. Medo de misturar. Talvez seja uma ingenuidade da minha parte de forma geral, tá? Eu vou falar em geral, como eu ajo. Mas. E você sabe que eu sou assim. E você sabe que eu sou assim. E eu errei muito esse ano porque eu tive que, entre aspas, permitir que muitas pessoas entrassem, né, no meu ciclo e tal e tudo mais. E o que eu quero dizer com isso é, sempre que entra alguém na minha relação, eu não sou a pessoa, talvez eu precise melhorar isso. Eu não sou a pessoa que eu primeiro confiro, depois eu confio, isso 100%. Então eu vou conferir o que você tá fazendo. Tá fazendo certo? Eu confio em você. Eu não eu confio de forma ingênua. Mas eu sempre parto do pressuposto de quando eu conheço alguém, que essa pessoa, em essência, ela é boa. Essa pessoa, em essência, ela não vai mentir. Essa pessoa, em essência, ela tem a maturidade suficiente para lidar com qualquer coisa. Eu parto desse pressuposto. E aí eu vou checar e depois eu vou confiar. Então, checo e depois eu confio. Mas eu parto do pressuposto que a pessoa tem total condição. Das pessoas que trabalharam comigo, das pessoas que passaram por mim como clientes e que eu me afastei de muitas pessoas também por essas decisões, é que elas não se mostraram o que eu achei que elas pudessem ser, né? Ou que eu sei que uma pessoa seria capaz de entregar. Então talvez seja ingenuidade da minha parte, mas eu nunca tive esse receio de misturar uma coisa com a outra. Por quê? Porque eu sempre parti do pressuposto de você ter condição total de maturidade de conseguir lidar com essas coisas. Eu sempre parti do pressuposto que você teria condição total de separar uma coisa da outra. Só que eu parti do pressuposto e ter a sorte de ter encontrado você são duas coisas muito diferentes. Porque você mais do que superou qualquer expectativa, né? Também olha o tamanho dos passos que damos, né? E isso tudo é reflexo, seu reflexo. Tudo isso é seu reflexo. Então, era de verdade, era às vezes era inconcebível, assim, para mim era difícil para mim assimilar. Se eu tivesse que desenhar o que eu queria, como você fez aquele baita checklist e tal, eu não conseguiria chegar em algo tão bom quanto você. Então, não tinha medo, entrei confiando, e você sabe disso. Só que você sabe Sei. que eu sou assim com todo mundo. Só que por que com você foi esse espetáculo? Deu tudo certo? Que a gente vai casar? Porque não tem o que dizer. Você pegou tudo aquilo que eu confiei e multiplicou, né? Então, não tive medo, mas você superou. E eu acho que a gente também
a gente quer as mesmas coisas. E eu acho que isso influencia muito também, É. né? A gente quer os mesmos objetivos, a gente pensa nas mesmas coisas, tanto questão de família, filho, casamento, trabalho, vida financeira, viagens. Eu acho que isso ajuda muito. Mesmo a gente sendo diferentes em muitas coisas, acho que a gente tá muito alinhado nos nossos valores, nos nossos objetivos. Concordo. Não tem como. E isso é a definição de um relacionamento dar certo, né? Não importa o quão diferentes as pessoas são, e somos pessoas diferentes, conduzimos os assuntos e coisas completamente diferentes um do outro. Eu conduzo de uma forma, você conduz de outra. E tá tudo bem, Não, tudo nós bem. Quem somos está pessoas. conduzindo o seu assunto é você, quem conduz o meu assunto sou eu, e a gente tem que respeitar a forma com que é, né? Mas você tocou num ponto muito importante, né? Eu acho que isso é porque acontece, às vezes, um desalinhamento, um divórcio, uma separação, né? Um rompimento, que é só, para mim, é simplesmente um momento em onde a visão dos dois não tá para o mesmo horizonte. Ponto. Sim, Os dois não estão olhando para o mesmo horizonte, é o começo de um problema, né? E aí, talvez aquela dicotomia que a gente falou de dos poderes, né, do homem tomar decisão e a mulher influenciar e ter poder sobre essa decisão, começam a um querer ocupar o lugar do outro. Então você vê mulher tomando decisão, homem querendo ter poder sobre a decisão da mulher. Nunca vou conseguir ter poder sobre nenhuma decisão sua. Não tem como. Eu não vou não tenho condições de te influenciar nesse sentido. Não tenho. Você chegar lá. O que você quer? Tudo, tudo, tudo. Se precisa. é só falar com jeitinho, né, É, benzinho. lógico, mas você entende isso. E, independentemente de qualquer coisa, os valores precisam estar alinhados, né? E só que não é só isso, é a visão. Que às vezes as pessoas podem ter valores muito similares, muito similares. E aí, por exemplo, uma tá no sentido de, beleza, agora eu tô no momento de expandir meus horizontes, viajar para fora do país, conhecer uma nova cultura, voltar forte para cá e tudo mais, e outra tá, não, eu tô aqui, agora eu quero começar a enraizar, eu quero mudar para o interior, eu quero começar uma família, né? E as duas, a outra também quer. Eu quero muito, só que Sim. eu quero daqui 10 anos. São pessoas de valores similares, mas com visões completamente diferentes. Então, eu acredito que para dar certo, por isso que a gente fez até uma entrevista, né, meu bem? Antes de a É gente verdade. começar, né? Eu fiz uma entrevista, sou chato demais, cara, meu Deus. Ele me entrevistou, pessoal. Entrevistou. Eu fiz uma entrevista quase de emprego, né? Perguntou se eu queria casar. Uhum. E a sua resposta foi o quê? Foi, não é que eu quero. Eu vou, Eu fiquei inconformado com essa eu vou resposta. casar. Você Eu lembra? só ainda não encontrei a pessoa. Eu falei assim, mas como assim, velho? Você vai casar? Não, se for filho, né? Foi filho. Mas filho também. A segunda coisa que você me perguntou foi filho. Mas você, quando eu perguntei, foi que você falou, não, vou casar que eu fiquei inconformado ou foi filho que eu fiquei conformado? Como você Foi sabe que o, vai ter foi o filho? casamento. Foi casamento. Mas como que você sabe que vai casar? É. Aí eu falei, sim, não é um fato. Eu vou casar. Ainda não achei a pessoa, mas já tô alinhada com Deus, isso vai acontecer. E eu era mais reticente com isso, né? Eu falava, não, beleza, eu quero muito, só que eu não consigo afirmar. Porque pode ser que eu não ache a pessoa. Então você não tinha dúvida nenhuma. Não, eu não tenho Nenhuma. dúvida. Aí você me perguntou se eu queria ter filho, e eu falei que sim, que eu gosto de família grande. Uhum. E a gente chegou no número 5. Uhum. Até 5 não conta. É. Mas seja o que Deus quiser. Isso aí. É É isso aí. isso. Muito bom, meu bem. E muito nessa linha aí da nossa parceria, né? A gente trabalha junto, a gente convive o tempo inteiro, né? E aproveitando que estamos no nosso podcast, eu quero te fazer uma pergunta. Você jogou o cabelo. O que mais eu te irrito no trabalho que você não me fala, você nunca me falou, mas eu quero saber? Putz, cara, que sacanagem esse podcast, cara. Olha Porque que- essas coisas ele não me fala, né? Então eu tô aproveitando aqui a oportunidade. Repete, o que mais Você- você me irrita que eu não O que eu falo? te irrito no trabalho e que você não me fala. E eu sei que você se irrita.
Porque às vezes você segura algumas coisas. Uhum. Tá. É porque assim, eu me irrito e ao mesmo tempo mas eu seguro, sinceramente. Eu seguro porque eu vou ser executiva de uma multinacional gigantesca. É por isso que eu seguro. Não é por outro motivo. Sinceramente. Então, como eu sei que você tem uma carga de trabalho considerável, né? Eu tento solicitar sua ajuda naquilo que você pode. Você sempre é muito disponível para mim, não posso reclamar. Mas assim, existe obviamente uma limitação. Mas tem algo, né? E aí o Gustavo já estaria anotando. O que será que ele vai falar ali? E é algo muito simples. Isso me dá uma irritada aqui. Que é, eu não tenho, eu me considero pelo menos uma pessoa muito didática. Uhum. Então, eu elaboro, eu não só falo, faz isso, eu elaboro sobre aquilo, eu explico o contexto e tudo mais, tudo mais. E algumas vezes eu te peço uma demanda, alguma coisa do tipo, só que depois que eu pedi, você vem confirmar ela comigo. E aí é um negócio meio que do sentido de. E por isso que eu não falo. Eu falo, ué, você tá, pô, fazendo um favor pra mim ainda. Você tem muita coisa que você tá fazendo. E aí, quando eu peço algo ali, você pô, vai lá, vai fazer e tal, né? E aí você vem tirar as dúvidas comigo, que é umas dúvidas que eu penso assim, mano, eu dei um baita de um contexto. Essas decisões não tem. Ela já tem é, material suficiente pra tomar essa decisão. Ela não tinha que estar me acionando agora. Parece um monstro falando, né? Que horror, né? Uhum. Mas, parece um monstro. Uhum. Mas é isso. Se tem algo que me irrita, é isso. Mas me irrita e eu não abordo esse tempo. Porque assim, se não fosse o cenário, se você trabalhasse comigo, apenas comigo, eu ia falar, pô, beleza, por que você não notou quando eu falei? E cadê a construção do processo dessa demanda? Não dá. Você tá ali equilibrando 15 pratos, cuidando da casa que eu tô vendo você fazer, você vendo na empresa, fazendo umas coisas super relevantes, e aí, pô, num tempo ali que sobra, você me ajuda com uma coisa ou outra, principalmente em evento, né? Em evento, você é meu braço direito ali. Então, eu fiz um evento gigantesco em abril do ano passado, fiz um belo de um evento agora esse abril, fiz outras palestras, então, nesses momentos, você é meu braço direito. E no geral, no resto, e estruturação de mídias sociais também durante boa parte do percurso. Mas no resto, eu vou tocando, mas são momentos de muito estresse, né? Se você mesmo começou falando lá, quando você falou de estresse, sendo um momento de evento, um momento estressante. Então é isso, meu benzinho. Eu não fujo das perguntas, tá vendo que eu não fujo das perguntas? Sim, mas eu também não fujo. Eu respondo, Você não foge. mas eu Mas acho que não isso, acho. isso tá muito certo. E às vezes você fala que você me perde, né, nas conversas. Porque às vezes eu vou pra Nárnia e aí volto. Acho que tá um pouco alinhado. Mas é entre aspas, é isso que eu falei, mas de verdade, esse é o preço. Se eu tiver que pagar um preço para você ser esse turbilhão, esse tufão, esse furacão de espontaneidade, vida e beleza, eu te perder às vezes no pensamento que eu tô falando, assim, é um preço muito barato para se pagar. Porque faz parte da essência da criatividade sua, de como você trata as coisas. Então, você precisa ter essa liberdade. Eu concebo isso, eu entendo isso. Então, é um preço muito tranquilo. Obrigada pela sua resposta. Meu Deus do céu, você tá fazendo um check em cada uma que vai, é isso? É porque pra não me perder, né? Senão eu me perco. Tá bom. Posso eu agora te fazer uma pergunta, meu bem? Pode. É, Você começou um relacionamento com um executivo. A gente falou disso esses últimos tempos aí, né? Tudo bem que já de decisão tomada, você me conheceu antes da gente se relacionar, da gente dar o primeiro beijo, você já sabia o meu movimento que eu tava fazendo. Eu tava preparei minha saída da empresa que eu tava, desde que eu acordei com o pessoal da empresa, demorou, sei lá, 6, 7 meses, né? Foi Uhum. muito tempo preparando minha saída. E você sabia desde o dia 1 que o plano era aquele. Mas, inevitavelmente, você me conheceu como executivo. Ainda fazendo cirurgia, mas como executivo. Aí, do nada, você tem um empresário.
começando um negócio. Mais ainda, você tem um cara que tinha um belo de um cargo, um belo de um salário, um monte de benefício, numa empresa de capital aberto, rasga tudo isso e vai empreender. 12 dias depois dele pedir demissão, ele recebe uma proposta de uma empresa de healthcare multinacional, uma proposta multimilionária para um C-level. Eu te apresento isso, você tinha acabado de me conhecer. Isso ia mudar a vida da minha família. Com Isso ia mudar a certeza. minha vida, isso ia mudar a nossa vida se você ainda tava naquele, né, tava namorando, mas, pô, aquele Foi uma negócio. proposta muito tentadora, né? Não, tem um print dela até hoje, eu guardei ela. E aí eu te mostrei, né? Aí eu conto as histórias às vezes do que você falou, mas é legal ouvir de você. O que que você falou? Você lembra o que você falou? Quando eu te mostrei a prova, eu falei, e aí, meu bem, o que eu faço? Eu te Acho que perguntei. eu não lembro tudo, mas eu lembro que eu falei pra você não aceitar, pra você seguir seu coração. Porque eu acho que você é muito mais do que aquela proposta. Hum. E o que você tem pra fazer e as ideias que você cria, e que tem coisa que o Vitor cria, assim, que eu não faço ideia de onde que surge isso. Todo dia você chega em casa com uma ideia diferente, com uma coisa diferente, uma criação diferente. Tipo, eu não sei da onde que você consegue criar tudo isso, sabe? E eu sei que você é muito maior do que o cargo que você tava e o cargo e essa proposta que você recebeu. E eu confio no seu talento. Mas você me conhecia há 2, 3 meses, né? Então foi algo, assim, muito. Mas eu já vinha te analisando, né, há uns bons meses. Vinha assim. Mas a pergunta não é nem essa. Eu quis dimensionar para o pessoal o tamanho dessa decisão, que não é uma decisão simples, Uhum. mas principalmente, e aí? Você tá com um empresário? Porque, inevitavelmente, tudo bem que, principalmente no nível que eu tava, né, a gente acaba, pô, levando muito trabalho para casa, não tem férias e Sim. tal, né? Apesar, principalmente dessa última posição, ter estruturado tudo tão bem a ponto de eu tá bem tranquilo, no sentido de formei um belo time, né? Tinha um belo de um time formado, né? Gostava muito de todos eles ali. Ainda gosto, né? Gosto. E foi de todos os times que eu formei, o meu primeiro time eu formei com 19 anos. Desde os 19 anos eu sou gerente. Eu tinha 60 colaboradores, com 19 para 20 anos. Então, eu sempre tive esse encargo e esse último foi algo muito muito relevante ali para mim. Mas você tava com o executivo. Que querendo ou não, quando drop the pen, acabou, vou embora para casa. Ou quando eu saio da empresa, simplesmente de um dia para o outro não tem. Não tem mais celular, não tem mais Não tem notebook, mais carro. não tem mais carro, né? E agora você tá com um cara que, ainda mais falando um pouquinho, né, de mim, como a gente já falou, tipo, muito ativo. Cada hora eu vinha com uma coisa nova, só que você nem falou isso, mas tem coisas que eram empresas novas que eu criava. Cheguei em casa criando indústria, serviço, parceria. Cada dia eu chegava criando uma coisa nova, né? Então, eu acho, não sei o que você pensa, se você vê dessa forma também, mas principalmente tipo, essa arrancada que eu tô fazendo, que eu tenho aquele plano de 5 anos pra gente poder dar uma atenção pra família, mas por isso eu me cobro também por ser tão agressivo. E do nada você tem alguém que não desliga. Do nada você tem alguém que É verdade. tá sábado, tá domingo, tá à noite, às vezes tá 10 horas, principalmente esses últimos 45 dias, todo esse movimento que eu tô fazendo e tudo mais. Você sabe que eu parei de treinar esses últimos 30 dias por conta de tudo isso que a gente tá fazendo. Eu acordo 5 horas da manhã trabalhando, interagindo com pessoas e tomando decisões até as 10:30 da noite. Interagindo com pessoas e tomando decisões. Tomando decisões. Então, pare aí. É, assim, eu consigo ver nitidamente a diferença, né. Antes você era mais "tranquilo", entre aspas, quando você estava quando você era executivo, estava trabalhando na empresa, porque você tinha seu horário ali, enfim, tinha tudo à sua disposição, você não colocava a mão na massa, você tinha time, Santo time. e aí você tomava decisões, né.
E aí, quando você começou a abrir o seu negócio, né, a sua empresa, você teve que aprender muita coisa, muita ferramenta, a executar, porque a gente não tinha time, Lembra? era eu e você, né? E eu tô nesse lado que eu faço parte de um time dentro da empresa, então eu sou mais executora, né? E eu acho que isso ajudou também, porque eu consegui te ajudar em muita coisa de colocar a mão na massa. Mas você teve que colocar muita mão na massa para E eu não tenho problema estruturar. de colocar a mão na massa, eu acho. Não, também acho que não. Você aprendeu muito. Não, assim, então imagina que deve consumir mais ainda meu tempo. Consumiu muito seu tempo. Não. E com isso, eu senti que você ficou muitas vezes com muita ansiedade, que isso gera uma ansiedade. Ansiedade de, putz, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Putz, eu tô colocando um valor de um carro novo numa conversa de 1 hora. Será que vai ter retorno disso? Se a gente, tipo assim, a gente investiu muito dinheiro, muito rápido, né? Numa coisa que a gente não sabia se ia dar certo. E isso gerou muita ansiedade em você, mas uma coisa que eu sempre falo, que não é pra você deixar de treinar e você focar na sua saúde, né, por conta dessas outras coisas. Eu sei que é momentâneo, mas acho que isso é um ponto fundamental, porque você treinando, né, você fazendo atividade física, você se alimentando bem, você é outra pessoa. Uhum. Isso influencia diretamente na sua cabeça, né, no seu sono, né, e isso eu sinto que você realmente tem alguns momentos, assim, que você tem essa ansiedade e te demanda muito tempo, né, agora a gente tá começando a ter time, ter pessoas, né, tem o Gustavo aí, tem mais pessoas trabalhando aí, né, com a gente, formando, né, um time, assim, realmente o pessoal colocando muita mão na massa, então você agora tá tendo mais tempo, né, para pensar na parte estratégica, e isso eu vi uma grande diferença, mas levou um tempo, né, para conseguir estar nesse patamar. Você atua em muitas empresas, né, você é conselheiro de muitas empresas de negócios totalmente diferentes, então uma hora você está numa reunião sobre commodity, dali meia hora você está numa reunião sobre detetização, sobre clínica médica, você vai a universos muito diferentes, e isso Móveis planejados, decoração, salão de decoração, beleza, imóveis. é muitas áreas diferentes, eu acho que isso consome muito a sua energia, né, então é a vida de empresário, né. Hoje você acho que, assim, você demanda muito mais do seu tempo, realmente você não para, porque às vezes eu preciso pra falar sobre coisa do casamento, eu preciso que você foque, mas você tá pensando em 300 coisas diferentes, né, a sua cabeça não para. E mas é assim, eu acho que isso é a vida do empreendedor. Eu acho que você nunca vai estar tranquilo, você sempre vai estar pensando em coisas que você pode criar, o que você vai fazer e tal. Sua cabeça é assim. Inclusive a gente estava na Disney, né, Putz, estava super feliz lá, querendo tirar foto com o Mickey. E você estava fazendo reunião, né. Por quê? Porque as coisas não podem parar. eu fiz reunião na fila das varinhas do Harry Potter, lembra? Verdade. Eu fiz uma reunião lá. Eu fiz reunião, eu, e assim, a nível de ansiedade absurdo, né? Como você falou. Então, por exemplo, eu fiz 2 reuniões lá que, assim, era um negócio que eu precisava fechar para sobreviver ali, né? Para dar certo umas coisas como precisavam dar. Aí eu tô lá desenvolvendo como faz, como crio, que amarra, preocupado com aquilo, aí só que aí eu, deixa eu viver a Disney. Não, preciso, se isso aqui não dá certo, putz, aí vem uma coisa com a outra ali e tal. Não é fácil, mas eu entendi que você me apoia, e você realmente me apoia, incontestável. Mas é você. Porque você que, nesse turbilhão todo, você que sofre. Porque fazendo advogado do diabo, você perde a pessoa que você ama, você perde no sentido de minha atenção tá dividida, tá? Não tenta perder como, né? Mas minha atenção tá dividida, você tem que me dividir mais. Você perde porque muitas vezes, e a grande maioria das vezes, e eu tenho consciência disso, quem tem que ceder é você, não eu. Então é você que parece que paga o preço maior às vezes ali. Eu sei que o preço que eu pago é alto, mas às vezes você que parece que paga o preço maior. O que você acha? Sim. É, e eu tenho muita paciência, né. Não, facíssimo. Eu tenho sim.
Eu tenho. Você é mais que paciente. Sua qualidade, eu diria que não é paciência. Sua qualidade é que você realmente. Uma coisa que eu nunca. Eu falei já pra você. E esse podcast ali vai dar uma outra cara pra tudo isso que a gente tá fazendo. Mas eu te falei isso. Você me permite ser o protagonista. Sim. Eu acho que isso é fundamental. Você me permite. Então é mais do que a paciência. Eu me considero uma pessoa paciente, apesar de nos últimos tempos estar um pouco mais estressado, mas eu me considero uma pessoa muito paciente. Mas você é mais que você me permite o lugar de protagonista. Isso é. Eu não sei como te agradecer um negócio desse. Ah, mas eu entendo muito bem, né, que é o seu momento. Então, pode ser que em algum momento eu vou ser a protagonista. Por mim. Mas eu Seria. entendo muito bem essas divisões. E eu Sim. tô ali no backstage, ajudando em tudo. Tudo tem seu momento, né, meu bem? É, Tudo tem seu momento. Não é porque as coisas estão assim que elas vão continuar assim, sim, né? Não é que as coisas acontecem de uma forma que elas vão continuar acontecendo. O mais importante é os dois estar olhando pro mesmo lado, né? Pro mesmo destino, pro mesmo sim, objetivo. Olhando pro mesmo lado, pro mesmo destino, pro mesmo objetivo. Simplesmente as coisas passam, né? A acontecer como precisa acontecer, né? é verdade. E aí, o que muita gente não sabe, né, ele fica assim, ó, ele fala, ele pensa um monte de coisa, ele não para, ele fica no celular, ele responde 300 pessoas, e eu quero assistir um filme, por exemplo. "Ah, vamos só assistir um filme?" E ele tá lá: "Não, preciso responder, tô trabalhando." E responde, responde, beleza. Aí a gente senta pra assistir e coloca uns programas idiotas, Ah, mas aí é que eu sacanagem. preci Trazer esse assunto é sacanagem. e ele Eu fica rindo, assisto, eu uma coisa que não tem assisto, eu graça. assisto Forbes, CNN, Não, nada disso. eu assisto National Geographic, eu assisto essas coisas, meu bem. Por isso fala que é mentira. E aí ele coloca umas coisas idiotas que eu acho que todo homem ri disso, que o Gustavo sabe muito Ele é bem. fãzaço desse programa, Ele é dos três. Ele é fãzaço desse programa dos três. Então, aí ele coloca Inclusive, umas eles gravam aqui, hein? Te falei, né? Eles gravam aqui do lado. Meu Deus. Você vai ver, se eu grudar com essa galera, meu bem, você me perdeu ali, uma E boa aí- parte do tempo. É umas coisas idiotas e que se eu pego no meu celular, ele fica chateado porque eu não tô assistindo. Pô, mas é um baita do negócio que você perdeu o gancho, né? Os caras preparando todo o negócio da piada e tal. Mas Aí tem quando... coisa que não tem graça. Não tem graça, cara. É fantástico. Mas é isso. É o seu jeitinho. Eu preciso de algumas válvulas, né, de É. descompressão ali. Mas eu gosto muito dessa sua É versão a também. criança que vive ali. Por mais que eu, de novo, eu ouvi esse comentário de um parceiro muito querido, que a gente tá fechando um negócio bem relevante, né, agora, que você tá acompanhando tudo isso, que ele falou algo muito legal pra mim. Ele falou, cara, eu tive a oportunidade de te conhecer, né, com isso eu ouvi seu coração, eu ouvi sua história, e por isso eu quero fazer alguns negócios com você e tudo mais. Só que ele usou, depois disso, ele usou a sua skin é muito forte de conselheiro, Sim. né? Então, às vezes o pessoal não tem noção, né? Quem é mais próximo é engraçado. Eu sou muito acessível. Acho que esse é um bom. Eu sou muito acessível. Eu não é porque porque a pessoa B, você sabe que, pelo contrário, eu fico nervoso, fico chateado, fico bravo quando as pessoas mudam quando vem alguém, quando vem o dono, quando vem o chefe, quando vem alguém Sim. famoso, mas a pessoa muda, né? Então, putz, eu fico chateado com essas coisas. Eu sou uma pessoa muito acessível. Então, a maioria dos times ali que eu conduzo nas empresas, elas devem falar da mesma forma ali, né? Que o Vitor dá liberdade para você falar, para você brincar, para você fazer tudo isso, mas eu cobro, então eu tenho que ser sempre muito carinhoso com as pessoas, mas muito duro com os dados ali, né? Com o que a gente precisa fazer, e no final das contas, somos todos adultos ali, né? No meio. Mas esse lado tranquilo, brincalhão e tal, é fundamental. Até porque, como eu já também trabalhei em ambientes muito tóxicos, né? A gente passa mais tempo trabalhando do que às vezes com a família. Cara, o ambiente de trabalho tem que ser sempre muito bom. Você viu agora fazendo uma reunião praticamente de boarding, né? Uhum. Com dois empresários donos de um negócio. Um estava na academia treinando, o outro em deslocamento. Então a gente falando de assuntos seríssimos, decisões muito relevantes, decisões que vão impactar em vida de pessoas,
pessoas que a gente está demitindo, pessoas que a gente está contratando, estratégia do negócio, quais números a gente vai considerar, e no meio de tudo aquilo, Zoando o treino. porque tem que ser leve, tem É que ser isso. gostoso, tem que ser, sabe, tem que ser genuíno. Então, essa válvula de descompressão também eu levo para o mundo corporativo também, eu levo para o mundo empresarial também, que é algo, pô, tem que ser, né? Não adianta a skin é forte, né? Como disse que o parceiro disse, mas quem tem proximidade comigo vê que não é isso, né? É isso. Eu realmente me considero uma pessoa acessível. Não tem ninguém que eu ponho distância, eu ponho dificuldade. Eu quero, quem eu puder ajudar, conte comigo. Tá? E agora, mudando totalmente de assunto, vamos para o quadro, mais um Tem quadro. quadro! Meu Deus, velho! Me conte, Vitor Hugo Meu Deus. Antequeira, Ah. o que quase deu ruim? O que quase deu ruim? No quê? No trabalho. Tem, tem coisa que deu ruim. Não é quase deu ruim, tem coisa que deu ruim. Cara, mas aí é muito delicado. Como é que eu vou falar isso? Tem algumas coisas que deram muito ruim. Tem duas que dá pra dizer, mas vou ter que falar de forma um pouco figurativa, né? Em respeito às pessoas envolvidas também. Teve uma que realmente causou um prejuízo, e você sabe o tamanho do prejuízo. Para mim, para alguns clientes, e foi complicado. Onde clientes disponibilizaram tempo, recurso, acesso, e para abrir a porta e a gente fazer um- uma troca muito relevante, e mas deu errado num nível que, assim, como você diz, errou, o Vitor não erra duas vezes, conserta. Isso me tirou do sério e foi péssimo, porque assim, não foi um erro, foi uma sequência de erros. De coisas onde tinha muita coisa em jogo, muito contato em jogo, muito dinheiro em jogo. E simplesmente por falta completa de profissionalismo ou de um mínimo de Profissionalismo de quem você contratou. profissionalismo, de De outra ti. parte envolvida, de outra Uhum. parte envolvida, Não seu, no caso, né? de outra parte envolvida, vou dizer dessa forma, onde poderia ter tido talvez a simples hombridade de dizer na primeira, talvez no primeiro que foi relevante, já não é possível que eu não sabia se do primeiro, erramos e vamos consertar. Permitiu um, dois, três, permitiu erros grandes, tentou fazer coisas pelas costas, assim. Então, cara, foi um erro, assim, escrachado. Que é justamente aquele negócio que eu falo, cara, eu acho que todo mundo tem condição de entregar, né? De ser bom, idôneo, maduro, meticuloso, de ter. Talvez meticuloso não, mas bom, idôneo, maduro, sim, eu presumo que todo mundo seja, mas depois a gente confere e depois confia. Em nenhum momento posso dizer que eu cheguei a confiar, né, nos envolvidos, mas não, primeiro confere, só que assim, foi um confere que acabou com tudo. E partindo disso, Hum, o que que você aprendeu e o que que você fez para não errar mais nesse ponto? tá. E o segundo, antes do início, eu vou dar o segundo, que eu falei que ia falar dois. Tem esse, e o segundo foi onde me envolvi, né, numa negociação onde depois eu descobri que tinham coisas à margem da lei. E aí eu resolvi também ali Sair fora. sair, né? Então é isso, esses foram os dois. E aí, como a sua pergunta é como eu corrigi, como é que o que que eu aprendi, o que foi, meu bem? O que que você aprendeu Uhum. com essas 2 situações
E como você fez pra corrigir? E não errar mais? Muito O que bom. você mudou? A primeira é técnico, então assim, no que foi acordado nessa relação que deu errado, hoje, quando eu inicio uma relação assim, eu dou uma responsabilidade infinitamente menor, apesar de ter colocado ali como uma empresa extremamente profissional e com estrutura e tudo mais, mas mesmo assim, independente se eu estou tratando com uma empresa, com uma pessoa, eu dou uma responsabilidade infinitamente menor para eu poder fazer o confere e confia. Então, esse foi um aprendizado. Uhum. Então, no fim das contas, tudo foi contornado. Mas você sabe o tanto de ficha que eu gastei e o tanto de dinheiro que eu perdi para E tempo? Não, sim. Tempo é a coisa mais valiosa que eu tenho, mas eu perdi muita ficha, muita credibilidade, muito dinheiro nisso, muito Sim. dinheiro. Você sabe disso. Então, para evitar isso, agora eu dou responsabilidades menores para eu conferir e checar. E o segundo, não tem maior aprendizado. Eu sou uma pessoa legalista. Você sabe que se você tá com o vestido de noiva lá, né? Se foi viajar e tudo mais, se o vestido está no armário de casa, fala, não abre o vestido, Você não vai eu abrir. não vou abrir. Mas é desde pequeno eu sou assim. Minha Sim. mãe fala, ó, não vai pra tal coisa. Eu falo, tá bom, não vai ser feito, né? Eu vou provavelmente perguntar o porquê. Eu sei o porquê que eu não tenho que olhar seu vestido. Sim. Porque É eu meio quero. óbvio, né? Graças a Deus. Não, mas assim, mas é porque você quer ter a impressão de quando eu vejo, eu também quero ter essa experiência de ver você a primeira vez. É isso. E dá Simples assim. azar, né, meu bem? Não pode ver o vestido da noiva antes do casamento. Pode. Mas desde pequeno, a pergunta é: se eu tomo uns não dos meus pais ou de alguma figura de autoridade, professor, e eu não compreendo, porque aconteceu isso agora, que a gente tá em obra, aconteceu um negócio aqui que eu falei, cara, eu não entendi isso aqui, né? Uhum. E a pergunta que eu fiz para o pessoal, eu falei, pessoal, me explica, porque para mim Não faz sentido não nenhum. faz o menor. E aí me explicaram, eu falei, muito obrigado, fez todo sentido agora, vocês estão cobertos de razão. E não tem problema, eu só preciso compreender. Eu compreendi, eu não vou questionar, eu não vou fazer. Então, eu sou um cumpridor de regras. E isso só reforçou. Então, não aprendi nada com isso, foi só um negócio de o que é certo. E a atitude que eu tive é a atitude que provavelmente eu sempre vou ter. Simplesmente Sim, assim. e eu tenho muito orgulho disso. Obrigado, meu bem. Muito bom, gostei. Cheio de quadros, né? Vai rolar torta na cara, meu bem? Hoje não. Hoje não. Mas eu ia adorar fazer isso. A gente pode improvisar, né? Na A gente próxima. pode, os primeiros convidados vai rolar torta na cara? Pode ser, né? Pode ser, seria muito legal. Vamos, você é o limite, né? Mas, meu bem, e toda essa condução do amor ao CNPJ, você acha que é algo que todo mundo consegue viver? Você acha que todo mundo que se relaciona consegue conduzir um negócio à parte? Você acha que, pensando em todo mundo, né? Quais são os desafios que essas pessoas enfrentam, ou melhor, aquelas pessoas que não conseguem contornar isso, né? Que não têm uma boa vida, ou que deu errado a ponto das pessoas seguirem caminhos separados, independente se é marido, mulher, pai, mãe, irmãos, mas ou onde que tá o problema, né? Por que não dá certo às vezes isso aí? Acho que primeiro tem que ter muita coragem para empreender, né? Uhum. Então, acho que coragem é muito necessário, mas para as duas coisas andarem juntos, né? O amor e o CNPJ, acho que tem que estar tudo muito bem alinhado. E eu acho que a conversa é fundamental. E acho que é uma coisa que a gente trata muito bem, porque a gente conversa sobre tudo. Acho que não tem nada que eu não queira falar com você ou que eu tenha receio de falar com você. E às vezes eu falo umas abobrinha que você fala: "Não faz sentido, não faz sentido, não vamos falar disso agora". Mas até porque eu falo muito, né, então, às vezes você tá no seu momento do nada, eu tô lá falando, falando, falando. Mas eu acho que a conversa é fundamental, estar muito bem alinhado no que você quer no momento presente, no futuro, né, eu acho que isso é muito bom. Acho que as pessoas têm que estar na mesma página, porque nós somos pessoas totalmente diferentes.
né? Você foi criado de uma forma, eu fui de outra, a gente é de culturas diferentes. E se a gente não conversa, se a gente não está bem alinhado sobre o que a gente quer tanto para o relacionamento quanto para a empresa, né, para o CNPJ, as coisas não dão certo. Muito bem. E agora também anotei umas perguntas aqui, então vamos lá. O que nós protegemos a qualquer custo? Nós dois. Nosso relacionamento. Não tem negociação, né? Não tem negociação. Se qualquer coisa passar por cima é porque não faz sentido. Muito bem. E é isso, você é a coisa mais importante, nosso relacionamento é a coisa mais importante da minha vida depois de Deus, né? Então, Deus, e isso é algo relevante, sabia? Eu nunca falei isso dessa forma pra você também, mas depois da morte do meu pai e tal, as coisas, tudo mudou na minha vida. E em Deus, cara, eu encontrei um refúgio, assim, sabe? Onde, pô, eu tenho aonde me apoiar, eu tenho aonde contar, eu tenho aonde pedir ajuda, forças e encontrar aquilo que eu preciso para tentar ser uma pessoa boa, um homem melhor para você, para atender e entender as expectativas, para já que sou tomador de decisão, para me ajudar da melhor forma possível. Então isso foi algo muito relevante. Então depois de Deus, é você, meu bem. Somos nós. Nossa. E, e, E eu cus- penso da mesma forma. com risco de cuspir pra cima e cair na testa, né? Nascendo os filhos, quem é a prioridade? Continua sendo nós. É isso. Sempre tem que ser, né? Vai ser. Quero ver quando nascer os filhos, mas a gente tem que sempre manter essa consciência. Por exemplo, agora é um exemplo de uma conversa que a gente tem de alinhamento importante, né? Nem sequer você tá grávida, nem sequer. A gente tá tentando, porque a gente tá guardando o casamento. E é algo que a gente conversa. Sim. A gente conversou isso lá atrás, Lá atrás, né? antes do Lá namoro. atrás, é. E não é que as coisas não podem mudar. As coisas podem mudar. A gente pode ter uma visão diferente, desde que os dois tenham a mesma visão. Sim. A gente sempre tem que estar alinhado. Então, a gente sempre reforça, por isso que a gente revisita essas conversas, Até né? porque a gente muda, né? É, Acho que a Tupiara que eu era antes de te conhecer, durante o namoro, enfim, e agora, são versões muito melhores. você só melhora, né, meu bem? Eu só melhoro, Ai, é que impressionante. maravilha, meu Deus. Mas eu acho que a gente vai se moldando, né? Porque eu tenho que abrir mão de algumas coisas, você tem que abrir mão de outras, e assim a gente vai estruturando o relacionamento. Mas inevitavelmente é um exemplo aqui agora de uma breve consulta numa visão, né? Uhum. Mas qual vai ser a prioridade? Nossa. Beleza, a minha também. É isso. A gente já falou isso diversas vezes, a gente vai falar isso mais trocentas vezes também, né? Sim. Porque faz parte. Porque sempre tem que estar revisitando o conceito. Vamos. Nossa, gente, e o Vitor gosta do conceito. Aham. Porque às vezes, putz, eu não quero conversar, e aí ele pega, senta aqui. Acho que você não entendeu o conceito. Vamos falar sobre o conceito? Não, eu nunca pego mal com o negócio que você fez. Não, você nunca pega mal. Mas você quer ter esse alinhamento. E eu É. nunca fui tanto de conversar assim. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Mas você volta lá pro início da coisa e a gente alinha. Isso é muito saudável. Hoje eu vejo que é muito saudável É. a gente Porque. falar sobre o conceito. Mas eu não entendia isso antes. Né, então, porque pra mim, em resumo, é isso. Então, assim, você fez um negócio que eu não gostei. Você fez um negócio que eu não gostei. Ou vice-versa. Eu fiz um negócio que você não gostou. Vou chegar pra você e falar: pô, Tupiara, não gostei que você fez isso, meu. Você sabe quando eu faço isso? Você não fala Nunca isso. fiz isso. E também não fica de cara feia. Eu tento não. Eu tento não. Eu tento não porque tem que ter boas coisas, tem que ter um ambiente bom. E você, mais do que eu. E mesmo que você fale que eu não fico de cara feia, eu acho que você fica menos ainda.
Acho que tivesse que colocar nós dois numa balança de quem às vezes fica com mais cara feia sou eu mais do que você. Ah, sim, eu sou muito mais legal. Sim, meu amigo. Eu até me perdi aqui. Ai, meu Deus do céu, as coisas que tem que ouvir, né, meu? Isso é uma perfeição, né? Mas a questão do conceito. Eu não tô nem aí pro que você fez, ou que você não fez, ou que eu não gostei, ou que você não gostou, porque não adianta eu falar pra você que, pô, não gostei que você fez isso. Pra mim isso não tem justificativa. A mesma coisa quando falava pra um filho, por quê? Por que não? Às vezes, você tem que ter. Existe uma diferença muito clara e muito óbvia no sentido de você ter condições de seguir ordens. Eu, agora, depois de ter. Você falou de ser uma pessoa que não desiste, né? Depois de ter subido a montanha, né? Só você. Na verdade, não existe ninguém. Só Deus e você sabe o que eu passei ali. Conversei com algumas pessoas, mas sabe o quanto que eu não desisto. A habilidade de você conseguir voltar pro conceito é fundamental, porque não adianta falar, não gostei disso que você fez. Por que que você não gostou disso? Eu não quero que você entenda o negócio, eu não quero que você faz mais isso. Ah, sei lá. Você, por exemplo, me chamou de um apelido. Nunca aconteceu isso, né? Mas estou tentando criar alguma forma Hipoteticamente. hipotética, né? Você chamou de um apelido mais pejorativo, não legal, no ambiente onde tinha, sei lá, colegas de trabalho ou colaboradores, ou uma coisa do tipo. Eu não chegar pra você e falar, pô, Tupiá, não gostei que você me chamou de, sei lá, sei lá, não vou nem dar exemplo aqui, mas de uma coisa que eu não tenha gostado. Uma coisa pejorativa. Aí eu falo, mas tá brincando, mas não sei o quê, tudo mais. Mas eu não vou abordar dessa forma. Eu acho que assim não é construtivo. Você sabe que assim, a gente vai puxar, ela vai falar, pô, beleza, vamos lá. Hoje a gente tava com muitas pessoas relevantes pra nossa vida ali. A gente tava com, pô, parceiros de trabalho, a gente tava com colaboradores, a gente tava com clientes, a gente tava com tudo isso. A imagem que a gente quer passar para essas pessoas é, primeiro, desse tipo de relação que a gente tem um com o outro, ou, se você me chamou disso, essa é a imagem, inevitavelmente, que agora tá na cabeça de todo mundo. E não dá pra desouvir. Uhum. Olha o impacto de você ter falado um negócio desse ali. E as conversas, geralmente, nossas conversas geralmente são assim, né? Porque Sim. não importa se você chamou, sei lá, de vaso cinza, sei lá, não consigo, não vou falar nada agora. Porque você vai falar, chama de vaso marrom. Vai falar, não chamei de vaso cinza, porque a questão não é o vaso cinza. A questão é entender o porquê que aquilo ali não foi legal. Sim. E isso é muito bom, né, para o relacionamento. Acho que a gente conversa muito. E é muito construtivo. E qual foi o maior erro que a gente cometeu junto, meu bem? Porque eu vou dizer junto, não vou dizer erro lateral. Erro que a gente cometeu junto? Não. Pensando nos negócios daí, vai, vamos. Pode ser vida pessoal também. Hum, acho que você já comentou ali os principais. Mas aí foi mais eu, né? É, Tô tentando colocar a gente junto ali. Nada, obviamente. não, tem algumas coisas, mas não acho que não é erro, sabe, acho que é coisa que, tipo, em momento que a gente estava com muita coisa, sobrecarregado, a gente tipo, você já estava mais estressado, eu também, e, tipo, eu estava com algumas demandas que, tipo, eu já não estava conseguindo ter um tempo para poder estruturar, para poder estudar, porque coisas que a gente constrói do zero, a gente precisa de um aprofundamento, né, então precisa entender, precisa construir as coisas, precisa ter tempo, precisa estudar. E eu não estava conseguindo, sabe. E isso acabava gerando estresse, porque você precisava de um resultado, mas, putz, eu passava o final de semana trabalhando naquilo, mas, tipo, eu precisava de um tempo para estudar muito grande, né. E isso estava sendo ruim pra gente, Uhum. né, estava gerando desgaste. E e aí a gente contratou uma pessoa, né, pra fazer essas coisas. Santa pessoa. Então, terceirizou esse trabalho, e eu acho que ficou mais leve, sabe. Então acho que foi Uhum. um bom acerto.
Não digo erro, mas um bom acerto. Vamos juntos, né? Que a gente estava muito sobrecarregado. Deu debruçar essa demanda em cima de você e você aceitar essa demanda como execuível e que realmente era, só que aí tem o execuível, né? Tem Que eu o... entreguei, né? Mas assim, Exato. com muito esforço, né? É, é um belo... Foi isso mesmo. Mas eu não diria que é um erro. Foi, ué. Eu acho que foi um acerto. Foi um acerto o que a gente fez para corrigir o erro. É. Foi um erro. Tanto de eu depositar em você algo que descompensou a gente, quanto você de aceitar. Eu acho que foi um excelente exemplo do que a gente errou em conjunto. A gente errou em conjunto isso aí. É. E aí a gente vai aprendendo, né? Que a gente pode delegar também mais as coisas, né? Não absorver. Eu sempre quero absorver, resolver tudo, mas tem coisa que eu acho que não faz sentido. Que eu acho que o tempo pode ser aplicado de uma forma melhor. Sim. E agora eu vou voltar pra minha skin conselheiro. Tem uma perguntinha aqui pra você. Qual conselho você daria para um casal que está entrando nessa vida agora? Ou seja, um casal que está lá e do nada um ou os dois fala assim, vamos empreender. O que tem de conselho? Bom, é uma pergunta bem difícil, né? Dar um conselho assim. Mas que eu penso, né? Que é o meu sentimento. Que tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência. E as coisas vão dar errado. Mas também muita coisa vai dar certo e você não pode desistir no primeiro erro que aparecer, né? Na primeira dificuldade que aparecer. Tem que ter resiliência, comprometimento de ambas as partes, né? Acho que os dois têm que estar muito bem alinhados no que eles querem construir, né? Conversa é essencial e estar focado no mesmo objetivo. Acho que é isso. O meu conselho. Muito bom. É alinhamento 100%, né? É, 100%. E a primeira vez começando falando paciência, né? Tem que ser, né? Porque, como tudo, nessa vida, tudo que começa, de primeiro fica difícil antes de ficar fácil. Primeiro piora antes de melhorar, né? Primeiro vem um desafio descomunal antes de dar certo qualquer coisa. Então você tem a paciência. Primeiro vem um monte de erro, você erra, você perde dinheiro. E você ter paciência para passar por tudo isso, né? Entendendo ali. E o que traz conforto. Porque para você é uma coisa, para outra pessoa pode ser outra. Sim. Para você disso, para você o que traz conforto o Vitor não erra 2 vezes a mesma coisa. E realmente eu não erro 2 vezes a mesma coisa. Mas poderia ser outra coisa que te traz conforto. É, e cada pessoa tem o seu jeito, né? Tem as suas características. Tem coisas que você é muito bom, mas tem coisas que você tem seu ponto fraco. Eu acho que as pessoas têm que primeiro se conhecerem, estarem bem consigo mesmas, né? Pra poder passar isso para os outros. E uma coisa que a gente tem nos nossos projetos, né? É a linha do milagre. Porque acho que, assim, eu nunca vi tanto a linha do milagre igual a gente tá tendo agora, nesse momento. Então a gente tá dando passo pra Deus colocar próximo degrau ali da escada, né? É isso, né? A definição é que se o seu projeto, né, o seu plano não, ele fecha. Se seu plano fecha, tá aqui o plano, eu vou fazer isso, tá tudo aqui, toda a previsibilidade, tá tudo em caixa, as pessoas já estão tudo certo, tudo mais, se isso fecha, primeiro, não é um plano desafiador, e segundo, mais importante, não é um plano de Deus. É isso. O plano de Deus é que você sempre use as suas habilidades naquilo que você, da mesma forma que você recebeu elas. Então você vai ter que exercê-las no mesmo patamar. E você nunca vai usar elas o seu full potencial, né? Seu potencial completo. Então você precisa desafiar elas. E para desafiar elas, você precisa ir no limite. Para ir no limite, você precisa ter um plano muito ousado. Para ter um plano muito ousado, não vai fechar a conta. E para não fechar a conta, vai ter uma linha que não bate. Para ter uma linha que não bate, ela vai ter que ser completada de alguma forma. E aí entra o milagre. Aí entra a linha do milagre.
Estamos com uma linha de milagrão agora. Estamos. O milagrão que tem que aparecer agora. Mas é a linha do milagre, né? É isso. Faz parte dos maiores, dos melhores projetos aí, eu acho também. E tem uma pergunta aqui que eu vou fazer só de raiva, porque eu sei que você vai ficar... Não é a pergunta de qual presente eu vou escolher? Essa fica pro próximo podcast, pessoal. Essa pergunta eu sei que você vai responder, mas eu vou perguntar. Como é apoiar um negócio sem ser sócia? Eu não sei te responder, porque eu sou sócia. Então eu não sei qual é essa resposta. Eu sabia que você ia responder isso. E você chegou num percentual diferente, né? É, Aham. Qual que é o seu percentual da empresa? 65%. Por que é 65% da empresa? Porque eu tocava sempre na tecla. Que o Vitor falava como se eu fosse a funcionária dele. Que eu falei, não, eu sou sua sócia. Sou sua sócia. Aí ele, não, você não é minha sócia. Eu falei, não, sou sua sócia. Aí ele, beleza. Então eu te dou 15%. Você tem 15%. Eu falei, ótimo, então eu tenho 65%. Porque 50% já é metade, que já é o meu. Você me dando mais 15%, eu tenho 65% que temos que colocar nos nossos atos societários. Então, inevitavelmente, de uma conversa lógica, a gente saiu de eu não ter uma sócia como ter uma sócia majoritária na minha empresa, é isso, né? Sim. É brincadeira, né? Mas tudo seu, meu bem, é tudo seu. Eu fiz isso só pra eu saber a sua resposta. Que mais, meu bem? Tem mais perguntas que você pode aproveitar? Porque assim, a câmera tá ligada. Você falou, a câmera tá ligada. Posso perguntar o que eu quiser? Você pode perguntar. Se tem nada que me perguntar aqui, tinha as chances de cortar ali. Não, a gente abordou todos os pontos principais. E o que o pessoal pode esperar desse podcast? Vocês podem esperar muita conversa legal, muita conversa boa, muitas pessoas boas, casais que são espetaculares, não só na empresa, mas também como pessoas, né? São ótimas pessoas, que a gente conhece muitos, né? Dos convidados que vão vir aqui. E que não são só nossos colegas ou empresários, enfim, né? São nossos amigos também, né? Porque muitos empresários tornam-se nossos amigos. E vão ser conversas aí, né, maravilhosas. Tô colocando muita fé nesse nosso novo podcast. Não, porque se deu, sei lá, quanto tempo a gente tem de gravação aí, Gustavo? 1h40. Então, a gente tem 1h40 com nós dois conversando, né? Ixi, aí prepara, hein? E tem, né, pontos que a gente precisou elaborar e tudo mais. Imagina outros dois empresários, né? E a gente não vai entrevistar só casal, né? A gente já falou de nomes, inclusive, para vir sozinho, nomes para vir em Sim. trio, nomes para vir casal, nomes para vir pai e filho, nome para vir irmãos. Porque do amor ao CNPJ é isso, é tudo aquilo que relaciona, tem um traço de amor na relação, né? Mas tem o CNPJ ali por trás para sustentar, né? E não é só um podcast, né? É a nossa família, né? É o lugar que a gente se sente em casa. É isso. Porque você é minha casa. Oh, meu bem, sim. Eu te amo. E a gente quer que os nossos convidados se sintam em casa também, né? Façam parte aí da nossa grande família. É isso. Com muito carinho, com muita honra. Começamos, então, esse projeto do amor ao CNPJ. É isso, meu bem? É isso. Quer deixar um recado final pro pessoal? Porque daqui pra frente, esse seu ângulo não vai mais ser pego em câmera. Daqui pra frente, você vai estar ao meu lado, conduzindo essas entrevistas. Quer deixar um recado final? E você é muito feliz do seu lado. Muito bem, meu bem. É isso que eu espero pro nosso futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. E convido a todos, né, para se inscrever no nosso canal. Muito bem. Eu Para nunca dar falei isso. muitos likes. E comentem aqui, se vocês tiverem ideias, o que vocês querem ver aqui no nosso podcast. Pode sim rolar torta na cara e outras brincadeiras. Meu Deus do céu. Então, que vocês sejam muito bem-vindos nessa nossa grande família aí que estamos construindo. E que sejam boas conversas. Você teve a sensação também que é a primeira vez que ela grava, só que ela vai fazer melhor que eu? Eu também tive.
Eu nunca falei. Pessoal, se inscrevam no canal. Eu acho que eu nunca falei isso. Pois é, por isso que você me convidou, né, pra ser sua sócia. Pois é. Então, pessoal, como disse do Piara, se inscrevam no canal, deixa o like aí, né, vamos fazer um movimento legal. Inclusive, se tiver pessoas que tenham recomendações, pô, entrevista tal casal, tem muita gente legal aí, né, que muita gente conhece, que a gente quer trazer pra cá também, né? Serão todos muito bem-vindos. Tem uns convites aí que já estão meio feitos ali, pessoas assim, ó, que seria, nossa, ver esses casais aí daqui, né? Tem uns nomes muito legais que estão na nossa lista, né? Sim. Se tiver sugestões também, pode mandar, né? Pode mandar nos A comentários. gente tá vendo os Ou comentários. nas nossas redes sociais, né? É isso. E pra quem quiser te encontrar nas redes sociais, eu faço isso pra todo mundo, vou fazer contigo. Pra quem quiser te encontrar nas redes sociais, meu bem. Meu Instagram é @tupiaramerge, Por enquanto. por enquanto. E nosso novo canal aqui no YouTube, no Spotify, né? Isso aí. Do Amor ao CNPJ. E você, meu bem? Como as pessoas te encontram? Então, quem quiser me encontrar também no Instagram, Vitor Hugo Antequeira, o Conselheiro também tem o podcast, o Conselheiro, gravamos episódio essa semana também, consulta lá, vê lá. O André falando sobre M&A, ele foi um empresário que vendeu a empresa dele, muito legal. E quiser encontrar também no YouTube, também vão ter conteúdos no YouTube. Vitor Hugo Antequeira, você acha lá, vai ter conteúdos dedicados para todo mundo dos negócios, empresários. Dicas em geral para quem quer ter sucesso nessa empreitada dos negócios, né? E é isso, né, meu bem? É isso. Então, obrigado por aceitar essa empreitada aqui comigo. Obrigada a você, meu bem. Essa ideia que eu tive foi de muito carinho. É engraçado, todas as pessoas que eu conto esse projeto, as pessoas falam, uau, que legal. Espero que você seja feliz aqui nesse projeto comigo. Espero que eu atenda as expectativas. Você supera as expectativas, Benzinho. Você já superou as expectativas. Obrigado por caminhar comigo. Eu te amo. E a gente nem falou isso, mas você soube que você ia gravar esse episódio ontem, né? Ontem. É. Ele me falou desse podcast há poucos dias. Não, o podcast você sabe que vai rolar há muito tempo. Ah, mas O do Amor ao CNPJ vai rolar, você sabe, há meses. há meses. Só que a gente pensou numa coisa muito mais pra frente. Não. É, sim. Não. Foi pra gravar que agora a gente vai ter DR aqui. A gente ia começar agora, só que o que eu tinha te dito é que seria um primeiro casal entrevistado, que inclusive vai ser, né? Que inclusive o empresário já tá convidado, mas a esposa não sabe. Então prepare-se, alguém vai receber um convite agora. É verdade. E eu fico sabendo há 2 dias atrás com sinusite, né? Aí eu falei, não, só espera eu ficar boa. Não, só que aí eu falei, cara, seria legal a gente fazer um zero. Vou considerar primeiro aqueles, né? Mas um zero são nós dois, né? Falando um pouquinho da história, de toda a concepção desse projeto. A gente tem muito carinho, né, de começá-lo E compartilhar com todo mundo, né? e compartilhar com todo mundo. Acho que vai ser uma conversa muito boa para muita gente ouvir, vai trazer muita clareza. E mais ainda, né, eu recomendo. Porque quando eu desenvolvi isso, eu tinha uma coisa em mente. A gente vai abordar temas aqui que vão ser difíceis. Ou temas aqui que pessoas conseguiram superar que outras não estão conseguindo. Então, se tem um programa, um podcast que seria legal assistir com o seu parceiro, com o seu pai, com o seu filho, com o seu cônjuge, é esse, porque inevitavelmente o assunto vai rolar depois entre eles, né? De, mas é verdade, né? Ou vamos fazer tal coisa, mas o que você faria aqui? O que você faria ali, não é? É verdade. Serão boas conversas. É isso, meu bem. Obrigado de novo por estar aqui comigo. Obrigada a você por sempre acreditar em mim. Você vai dominar o mundo, meu bem. É isso, pessoal. Então, obrigado por acompanharem a gente. Foi um grande prazer recebê-los. E se preparem, né? Que o objetivo é que toda semana, tenha um novo podcast para vocês assistirem. É isso aí. Obrigada a todos e sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais.